do sobrepeso ao 5K. Tem vários tipos de atletas iniciantes, né? Tem aquele tipo de sedentário que é leve, né? Uma pessoa que, se for correr a primeira vez, até aguenta correr 20 minutos, 30 minutos sem parar, né? E tem outros tipos de pessoa que tem um pouquinho de sobrepeso, né? Tem um pouquinho de sobrepeso de tal forma que, se tentar correr continuamente apenas 200 metros, não consegue, cansa demais, não apenas por ser sedentário, mas porque está com um pouquinho de sobrepeso. E é para essas pessoas que é este conteúdo, para pessoas sedentárias que estão com um pouquinho de sobrepeso e que se cansam muito rápido, né? Não conseguem nem completar meio quilômetro. Então eu vou dar algumas dicas de ouro para você conseguir sair desse patamar para completar os 5 km de uma forma inteira. Se você estiver precisando de suplementação para a corrida, caso tenha passado por nutricionista, caso esteja com déficit de alguma vitamina, você tem benefício na Botica Raízes. Você ganha 10% de desconto se falar que viu em Everson HMS. Entrega para todo o Brasil. Se tiver precisando também de fisioterapeuta ou ortopedista, se tiver lesionado, algo do tipo, Dr. Gustavo Zalvich Leite Lopes e Marcos Eduardo Giacomini. São ortopedistas e fisioterapeutas esportivos. Os caras são bons demais. Super recomendo. Os meus agradecimentos também ao Zé, ao Marcial, que me dão total suporte nas academias aqui da minha cidade, Luiz Antônio. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se você não me conhecia, me chamo Everson, sou atleta de corrida de rua de alto rendimento, também sou artista. Estou buscando aí no futuro representar o Brasil nas provas de longa distância, correndo a mais de 20 km por hora ou abaixo de 3 minutos por quilômetro. Tenho tido resultados muito satisfatórios e sempre venho procurando agregar a você o máximo de valor possível. Corre com força, focado, centrado. Vamos direto ao ponto. Cara, se você está nessa situação, primeira coisa é ter paciência, né? Tenha paciência, não ache que você vai conseguir isso de uma semana para outra, de um mês para o outro. Não, calma. Vou te passar um passo a passo. Isso é regra, Edson? Não, isso não é regra. Serve para todos? Também não. O princípio da individualidade biológica a gente tem que levar em consideração. No entanto, eu vou te passar uma noção, entendeu? Se você seguir isso, eu sempre sou muito cauteloso, eu sempre procuro falar de uma forma muito conservadora, né? Porque mesmo que você desse conta de fazer mais rápido, mesmo que o seu corpo se adaptasse mais rápido, não posso cair no erro, até porque tem pessoas que não são assim, né? Tem pessoas que, mesmo estando nessa situação, precisam de um pouco mais de tempo. Então, por isso que eu sou bem conservador. Então, antes pecar pela falta do que pelo excesso, né? Que é muito pior. Então vamos lá. Sedentário, está com um pouquinho de sobrepeso, não consegue correr nem 200, nem 300 metros seguidos, já está cansando. Vamos lá. Primeira coisa, quando você for começar a fazer, o ideal é você fazer exercício físico, e eu não estou falando só de corrida, exercício físico 3 vezes por semana. Por que 3 vezes? 2 vezes você vai treinar corrida, e 1 vez você vai treinar fortalecimento. Você vai fortalecer. Precisa fortalecer, Erson? Precisa fortalecer. É de extrema importância. Se você não quiser se machucar, às vezes correr risco de ficar 1 mês parado, ou mais até, né? Então você precisa fortalecer. Goste você ou não. Então vamos lá. Você vai escolher 3 dias na semana. Primeiro dia, você vai fazer um treino que a gente chama de fartlek, né? Normalmente nós que já somos acostumados no mundo da corrida, a gente faz esse tipo de treino apenas correndo, um pouco mais forte, um pouco mais leve. Só que esse não será o seu caso, tá? Você vai revezar trotezinho leve com caminhadas. Por quanto tempo, Everson? 30 minutinhos, ideal. 30 minutinhos fazendo como? Você trota no seu ritmo, no seu pace, de 300 metros até 500 metros no máximo, dependendo do que você der conta. Você vai no trotezinho, sem querer se matar, sem querer fazer muita força. Trotezinho, só no trote, entendeu? De 300 a 500 metros. Se você der conta, faça até 500 metros. Feito isso, você vai caminhar por aproximadamente de 200 a 300 metros de caminhada. Aí fica a seu critério. Se o corpo estiver respondendo depois de 200 metros de caminhada,
começa de novo. Caso contrário, se precisar um pouquinho mais, caminha mais 100 metros, faz 300 metros de caminhada e faça esse tipo de revezamento durante uns 30 minutinhos, no qual você faz de 300 a 500 metros de trote e de 300 e de 200 a 300 metros de caminhada. Faça isso de uma forma confortável, no seu ritmo, tá? Sem se preocupar com velocidade, em quanto tempo que eu vou terminar isso. Não é hora disso. Para que serve esse tipo de treinamento? Para você preparar o seu músculo para entender o que significa correr. Por quê? Porque você é sedentário, você também está com um pouquinho de sobrepeso. Beleza, feito isso no primeiro dia, no segundo dia, o que é interessante você fazer? Você vai fazer fortalecimento para os músculos, para grandes agrupamentos musculares, tá? O ideal é que você faça umas 8 repetições, aproximadamente. 8 repetições é legal, com uns 45 segundos até 1 minuto de pausa. 8 repetições de quais exercícios, Everson? Você vai fazer exercícios apenas com peso do corpo, tá bom? Você não vai colocar nenhum tipo de carga. Por quê? Porque você é sedentário, está começando agora. Carga é só depois de um mês. Então você só vai fazer com o peso do corpo. Quais exercícios? Eu vou deixar aqui no card alguns dos principais, mas eu vou falar aqui de uma forma bem resumida. Primeiro, elevação da perna esticada para pegar essa região aqui, ó. Parte do femoral anterior, chama de femoral anterior, que é essa junta aqui, ó, quando a gente levanta a perna. Você vai fazer com a perna esticada, levantando. Vou deixar aqui no card, né, que eu já fiz esse exercício na prática. Depois você vai fazer glúteo médio, levantando a lateral. Depois você vai fazer a parte adutora da perna, que é um jeitinho bem diferente de fazer, também tá aí no vídeo. Depois você vai fazer o glúteo máximo. Cada exercício você faça 8 repetições, descansando de 45 segundos até no máximo 1 minuto. Se em 45 segundos você achar que você dá conta de fazer mais 8, faça. Caso contrário, descansa uns 15 segundinhos a mais. Você está percebendo que não precisa, nesse começo, ficar... Nossa, você tem que apenas suportar, entendeu? Apenas suportar esses estímulos, beleza? Depois que você fez esses fortalecimentos para as pernas, o que é... Nossa, cara, isso é top demais se você tiver essa possibilidade. Depois que você fez isso, se você tiver uma bicicleta ergométrica ou então tiver acesso à academia, faça na bicicleta ergométrica uns 15 minutinhos pedalando. Por que na ergométrica? Por que não pode? Não é que não pode ser em bicicleta normal, até pode ser. Mas qual que é a desvantagem de bicicleta normal? É que é complexo, é difícil você conseguir manter a intensidade. Por quê? Porque você tem que parar, você vai pedalar em determinado lugar, às vezes você pega descida, às vezes você pega terreno que oscila demais, e nisso há um prejuízo no que diz respeito à manutenção de intensidade. Já na ergométrica não, você mantém aquela intensidade do começo ao fim. E por que é interessante a bicicleta ergométrica? É claro, ela ajuda a fortalecer um pouco, mas principalmente para queimar essa gordurinha extra que você tem. Porque você está com um pouquinho de sobrepeso. Ela vai ajudar a você queimar essa caloria, para que você fique leve o mais rápido possível, para que você performe melhor na corrida. Entendeu? E aí, beleza. Feito isso, no segundo dia... detalhe que eu esqueci de falar. Você treinou o primeiro dia, aquele jeito que eu falei. No dia seguinte, descansa. No dia seguinte, descansa. Descanso total. No outro dia que você vai fazer esse fortalecimento, entendeu? 2 dias depois você vai fazer esse fortalecimento. No dia seguinte do fortalecimento, dependendo de como o seu corpo estiver, ou você descansa novamente e faça o terceiro dia de exercício exatamente igual o primeiro, ou você pode fazer uma caminhada no dia seguinte do fortalecimento. Uma caminhada tranquila, uma caminhada de uns 30 minutinhos. E aí você faz no terceiro dia
No outro dia você faz esse terceiro dia igual ao primeiro. Você vai repetir isso por 2 semanas. Ou seja, você vai repetir esses 3 dias, uma semana, outra semana, outra semana, outra semana. 3 vezes 4 vão ser 12 sessões de treinamento. Depois que você passou essas 2 semanas, aí ao invés de você fazer trote apenas de 300 até 500 metros, você já pode, o seu corpo já vai aceitar você aumentar uns 200 metros no trote. Então, ao invés de você fazer, por exemplo, se você estivesse fazendo 400, um exemplo, você já começa a fazer 600. Determine isso, entendeu? Comece a fazer 600. E o seu tempo de caminhada, depende, o seu corpo provavelmente já vai conseguir descansar um pouquinho menos. Se não conseguir, continua ali nos seus 200 metros de caminhada. Mas não descarte a possibilidade de você diminuir um pouco esse tempo da caminhada para uns 150 metros, porque talvez o seu corpo já vai estar legal. Repita isso por mais 2 semanas. Então nós já estamos falando que já passou um mês. Já passou um mês. No mês seguinte, nas próximas 2 semanas, ao invés de você fazer trote apenas na distância que você está fazendo, supondo que seja esses 600 metros, aumenta mais uns 200. Comece a trotar por 800 metros. Se você anteriormente estava trotando os 800, já faça 1 km de trote. Entendeu? Então, uma coisa gradual. E o fortalecimento, Everson? Nessa terceira e quarta semana e no mês seguinte. O fortalecimento, você não precisa fazer grandes variações. O fortalecimento sempre vai ser uma coisa, sempre vai ser um complemento. Ele nunca vai ser o principal, a não ser que você queira ser uma pessoa musculosa, mas aí você não, né? Mas a gente está falando aqui de quem quer dar foco em corrida, tá? Então, depois que você passou as 2 primeiras semanas, depois que você passou o primeiro mês, melhor dizendo, no segundo mês, aí sim você faz alguma alteraçãozinha no fortalecimento. O que você pode fazer? Se você estava descansando 1 minuto, comece a descansar 50 segundos entre as séries. Você estava fazendo 8 séries, 8 repetições, comece a fazer umas 10 repetições, só com o peso do corpo. Entendeu? Isso no mês seguinte, do fortalecimento. Depois que você continuar nessa pegada, o que acontece? Quando você menos esperar, você já vai estar conseguindo correr 1,5 km. Quando você menos esperar, você já vai estar conseguindo correr 2 km. Eu não vou continuar falando esse passo a passo não, para não deixar o vídeo tão longo. Já está até um pouquinho longo já, né? Mas eu dei essa iniciação para você entender qual que é a lógica, entendeu? Se você for mantendo essa mesma lógica no decorrer dos seus dias, você vai conseguir completar, e olha que eu não estou falando de performance, você vai conseguir completar os 5 km de uma forma inteira, entendeu? De uma forma legal, em que o seu corpo não vai estar sujeito a altos riscos. Por quê? Porque você está respeitando ele, você está fortalecendo, entendeu? Então, depois que você acabou de fazer esse trabalho de caminhada e revezando com corrida, isso aí vai ser mais ou menos depois de 1 mês e meio, vamos dizer. Aí você começa a trotar uns 2 km, você já vai ter condições para isso. Depois de mais algum tempo, é claro que tem atletas, como eu disse no começo do vídeo, que pode responder, o corpo responder muito bem, até mais rápido. Só que eu procuro sempre ser conservador. E da onde você tirou esses números, Everson? Da minha experiência, tá? Eu não tinha sobrepeso antes.
mas eu comecei a correr de uma tal forma que se eu tenho a convicção de que se você tem peso um pouquinho maior, você não pode começar a correr do mesmo jeito que uma pessoa que é leve vai começar a correr, entendeu? Você tem que começar mais devagar. Então por isso que eu tive essa cautela aí de dar essas dicas para você. Eu espero que esse conteúdo para ti seja proveitoso, beleza? Qualquer dúvida, escreve aí nos comentários, no que for possível, no que estiver a minha capacidade para te ajudar, eu vou fazer o meu melhor. Não sou profissional da área, tá? Mais uma vez reforço. Apenas sou um atleta que busca informação e que aprende muito com sua experiência prática. E eu estudo também, né? Na medida possível. Hoje à noite, live de Everson HMS. Permaneça focado, centrado. Hoje para tudo sempre.